Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Bem, nós solicitamos, né, a todos que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso e também se desliguem um pouco das suas preocupações, de afazeres que estão lá fora, né, que estão em casa, para ter esse momento, né, tão bom, tão importante para nós. E teremos uma palestra também brilhante com o nosso amigo Paulo. E vamos pedir ao Flávio para fazer a leitura preparatória e a prece inicial. Boa tarde. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 36. Afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para ter vida. Jesus, no Evangelho de João. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletas de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória no bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Chamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Divino Mestre, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder, o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Neste momento, vamos abandonar as nossas preocupações do mundo lá fora. Vamos pensar que esta casa é uma porta de acesso à espiritualidade de nossas vidas. Que o Mestre Jesus venha, através dos trabalhos da tarde, ao nosso encontro. Que os bons espíritos assistam o nosso irmão palestrante de hoje,
para que, através das suas palavras e do seu magnetismo pessoal, possamos receber as energias que vão equilibrar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ó Mestre de amor e bondade, como a leitura da tarde disse, que procuremos o Senhor e que no momento de dificuldade, no momento de necessidade, nós não titubeemos. Continuemos na nossa fé, na nossa perseverança e na certeza da tua promessa. Iremos vencer na medida que nós trabalharmos e confiarmos no Pai. Que assim seja. Bem, o tema hoje é bem sugestivo para fazer uma boa viagem, né? Então, aí, quem vai comandar essa viagem, uma viagem em nossa alma, é o nosso amigo e irmão Paulo Henrique. Seja bem-vindo. Bom tê-lo conosco de novo em nossa casa. Boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação poder colaborar com as tardes filosóficas do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. E nessa oportunidade nós trouxemos um tema que nos foi sugerido, e nós apenas vestimos com a apresentação, que era sobre a questão da reforma íntima, e nós intitulamos com o nome Uma Viagem em Nossa Alma, que na verdade nem é original, é um grupo que eu participo de estudo de psicologia, é um grupo mexicano, e o nome original é Uma Viagem em Tua Alma. Então, eu trouxe para o português e estou fabricando estudo com esse tema. E é um grupo que tem se dedicado à questão da apresentação físico, psíquico, biológica, social e espiritual do ser humano, porque nós somos criaturas compostas desses quatro elementos. São eles que nos identificam muito mais do que os órgãos, muito mais do que a nossa estrutura óssea. Ele corresponde à nossa estrutura psíquica, é o nosso perfil psicológico. E as religiões não têm trabalhado muito a respeito dessa proposta, embora algumas tenham feito algumas abordagens, inclusive o espiritismo, com relação às questões mais profundas e que nos afetam em todos os aspectos dessas áreas que nós mencionamos, tanto no físico, tanto no social, tanto no biológico, tanto no emocional e tanto no espiritual. Porque, negligenciada qualquer uma dessas partes, a gente fica à mercê dessas ocorrências como se fôssemos aquelas pessoas que teriam relações intempestivas, improvisadas e muitas vezes temerárias, porque depois a criatura toma atitudes e se arrepende tardiamente, exatamente porque ela não se conhece. Então, uma viagem em sua alma é uma proposta de autoconhecimento, para que o espírito dirija, seja diretor da matéria, e não a matéria no sentido fisiológico determine a conduta do ser humano. Então, nós separamos alguns slides da época de Jesus. Foi interessante, porque cada vez mais a gente compreende que Jesus é o divino psicoterapeuta de nossas vidas, de nossas almas. Não existe outro, não existe outro igual a Jesus. Ele veio num tempo intermediário, trazendo uma proposta de espiritualidade, muito acima de religião, porque é ela que nos dirige, que nos identifica, que nos sintoniza. A religião, a aparência de formato material, mas a espiritualidade é a manifestação genuína, verdadeira do espírito, porque é atitude, é pensamento, é sentimento, são emoções. Então, Jesus, como esse divino terapeuta, ele saiu, na sua época, né, pela Palestina, andando por diversas regiões, que a gente identifica como Samaria, como Emaús, né?
a própria cidade dele nasceu, que é Nazaré, né? Então, na Galileia. Então, ele saiu semeando essas ideias do reino dos céus em muitas passagens que hoje a gente compreende melhor. Ele conta algumas situações que pareciam ser ingênuas ou sem propósito, quando ele diz assim, que um homem vendeu tudo de valioso que tinha e comprou um campo para minerar, para ali encontrar coisas preciosas. E a gente pergunta, mas quem iria vender tudo que tem de valioso para comprar um campo com a produção de recursos imprevisíveis, talvez que nem tivesse nada, iria dedicar toda a sua vida para fazer aquela prospecção, para fazer aquela garimpagem ou aquela mineração? De outra passagem, ele conta que o homem igualmente vendeu tudo aquilo que ele tinha de mais caro, de mais valor, para mergulhar no fundo do oceano. E ali ele encontrou pérolas de valor elevadíssimo. E com isso, ele se sentiu muito recompensado pelo investimento que fez. Então, quando a gente pensa no aspecto material, parece um conto de fábula, que Jesus estava sendo muito ingênuo, que não sabia exatamente o que estava falando, mas ele estava se antecipando no tempo e falando de uma proposta, e só agora as modernas ciências da alma estão começando a se debruçar sobre o assunto. Porque estão passando no cérebro, estão entrando na espiritualidade, estão chegando ao espírito. A parte cerebral é muito importante, porque tem a parte fisiológica. Nós somos elementos químicos, nós temos reações químicas que precisam, às vezes, ser controladas por medicamentos. Essa é uma realidade. Mas há uma outra questão. Quando se adquire autoconhecimento, a gente controla as reações químicas. E não as reações químicas acontecem aleatoriamente e controla as nossas emoções. Essa é a grande diferença do espiritismo para as ciências que trabalham com a parte comportamental no planeta Terra. Então, Jesus, quando faz o relato daquelas pessoas que venderam tudo que tinha valor e foram lá fazer prospecção, garimpar, mineração, para procurar aquilo que fosse valoroso para ele estava dizendo: a viagem mais importante, o investimento mais importante da vida é a viagem interior, é a viagem para dentro da própria alma, porque traz uma série de consequências para a vida da pessoa. Quantas amizades foram desfeitas? Quantos casamentos houveram de separação? Quantos empregos geraram desencantos? Porque a criatura não tinha o limite do seu autocontrole, ou para tolerar o outro, ou para oferecer de si o seu melhor, sabendo a sua limitação, reconhecendo a sua limitação, mas não deixando que ela extrapolasse e invadisse o direito ou a intimidade do outro. Então, esse descontrole ainda causa uma série de tribulações na vida de muita gente, que é o descontrole emocional, que está previsto, inclusive, por Divaldo Pereira Franco, já há alguns anos, no livro Tormento da Obsessão, e esses fatos iriam assombrar a população terrena. O número de reações psicológicas adversas seriam tão assombrosas que as criaturas estariam mortas antes de passar pela sepultura, pela morte psíquica, pelo descontrole emocional. Hoje, nós temos um número espantoso de suicídios, que não foi superado desde 2017, de uma conta de um suicídio a cada 40 segundos no planeta. E que o país mais inteligente do nosso planeta é o campeão em suicídios, que é o Japão. Então, apenas a inteligência humana não é capaz de fazer a criatura mergulhar na sua intimidade e prevenir ou se antecipar às atitudes trágicas que elas podem tomar contra si mesmas. Então, está precisando do quê? De Jesus, de espiritualidade. De fazer o verdadeiro investimento que vão gerar dividendos, lucros espirituais, emocionais, comportamentais para a vida da criatura. Então, é vender tudo que tem no sentido da ilusão, da fantasia, do capricho, do passatempo, e investir naquilo que é verdadeiro,
Daquilo, como dizia Jesus, os ladrões não roubam, nem as traças roem, que é um patrimônio espiritual. E que define a criatura em qualquer situação que ela viva. Não que ela seja melhor do que as outras, mas porque ela se autoconhece, ela se autocontrola, ela se autodomina. Então, nesse sentido, Jesus permanece imbatível na orientação psicológica da criatura terrena em evolução, da qual ele não apenas é o mestre ou governador espiritual, mas principalmente o divino psicoterapeuta das nossas vidas. Como daqui para frente, cada vez mais ele será reconhecido. Então, esse título, Uma Viagem em Nossa Alma, vem trazer alguns esclarecimentos muito interessantes, como esse do Allan Kardec. O Espiritismo não veio para granjear adeptos e fechá-los dentro de igrejas, de templos, mas sim para revelar ao ser humano sua natureza ampla e profunda, para que possa compreender a sua origem e o seu destino, facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. Então, o sentido da existência física, dentro daquele quadro compartimentado que a gente colocou da definição do ser humano aqui na Terra, a parte física é a parte que nos colocam compartilhando experiência com nossos companheiros do dia a dia. Em qualquer área da necessidade do conhecimento humano. Ali onde há uma criatura que não se conhece o suficiente, é uma criatura geradora de conflito. É uma criatura que furta a paz da coletividade. É uma criatura precipitada em suas atitudes, porque não se conhecendo, não sabe utilizar o potencial em que nela jaz adormecido, que é o seu potencial divino, espiritualizado, mas que ela ignora. Porque nós somos filhos de Deus em evolução, e como filho de Deus em evolução, nós somos dotados de todas as virtudes, de toda a nossa capacidade em germen, mas que precisam ser desenvolvidas. Através, muitas vezes, do propósito, do processo erro e acerto, que é doloroso. Porque do erro, para se fazer o trânsito para o acerto, a recomposição moral é mais demorada e dolorosa. E, às vezes, com perdas. Porque as atitudes foram imaturas e precipitadas. Então, é muito importante a gente compreender o nosso papel social. Quando Jesus proclama: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não como o mundo a dá. Então, ele diferencia o que o mundo oferece e o que ele oferece e que o homem espiritualizado pode oferecer. Quando nós nos dedicamos a algo que para nós é substancial, é essencial e é significativo, a gente não se afasta daquele propósito. Eu já tenho consciência do que eu posso fazer, do que eu posso controlar, do que eu posso liberar e do que eu posso fazer um desfecho, uma definição, uma conclusão. Eu já sei fazer uma leitura de mim, do ambiente onde eu estou e com as pessoas que eu estou. Então, eu sou dono das minhas emoções, da minha capacidade cognitiva, da minha capacidade de pensamento. Então, isso se chama maturidade do senso moral. Sem essa maturidade do senso moral, as relações se tornam intempestivas. Em relação a qualquer criatura, se ela não tiver a consciência desse patrimônio que ela é portada e qual é o caminho, a forma como ela deve se aplicar na sociedade onde vive. Aí se estende para a família, para a cultura, para lazer, para a profissão. Em qualquer lugar onde ela esteja, ela será uma criatura que ela pode ser produtiva, ou pode ser uma criatura conflitiva, ou pode ser uma criatura que gere rupturas pela conduta que ela tem sem auto se conhecer. Reforma íntima, por que fazer? Porque é um mandamento cristão. Das poucas vezes que Jesus passou orientações, ele foi tão enfático com relação à questão do amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele não deu uma recomendação. Ele deu um mandamento. Foi uma imposição e não um oferecimento ou um convite.
Amai ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o próximo? Se eu não conheço o que eu tenho dentro de mim, como é que eu posso amar o próximo? Se eu não sei qual é a minha atitude diante de uma situação ou de um fato diferente, como é que eu posso amar o próximo? Não é um desafio para desestimular, é um desafio para fazer a gente mergulhar mais fundo dentro da gente mesmo. E não é para a gente desistir, porque algumas vezes não deu certo. Muito pelo contrário. É para insistir, ter persistência, porque esse processo é irreversível. E quem deixar de investir nesse processo que é irreversível vai sofrer prejuízo emocional, espiritual e social, familiar, profissional, que vai se alienar do convívio social e vai gerar uma série de condutas psicológicas negativas, como alieamento social, como afastamento de pessoas, como solidão, como desencanto com a vida, com as pessoas. Não é muito comum de ver essa pessoa falar assim: nossa, eu prefiro me dedicar aos animais do que lidar com o ser humano. Eu preciso lidar com as plantas do que lidar com o ser humano. A pessoa chegou num nível crítico de abandono da proposta de Jesus, de aumentar a sua capacidade de convivência, de maturidade do senso moral crítica. Quando se chega no nível de se querer definir a sua capacidade de convivência com os outros, que é o mais valioso, que é o mandamento de Jesus, eu estou dizendo que isso é precário e perigoso, eu estou perdendo algo essencial, que é a questão da lucidez do que é mais importante. Aí eu estou perdendo a lucidez do que é mais importante. E quando se perde a lucidez do que é mais importante, a vida virou aventura, acontece qualquer coisa. Então as pessoas muitas vezes procuram recursos medicamentosos, fármacos, farmacêuticos, para resolver os seus problemas, quando ela mesma tem a solução. Quando ela mesma pode resolver, porque é uma questão dela, não é questão que ela vai delegar, terceirizar para a mão dos outros. Por isso Jesus falou com toda a propriedade: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a gente precisa acreditar nesse potencial. E para acreditar nesse potencial, a gente precisa fazer essa viagem em nossa alma. É desconfortável muitas vezes, às vezes a experiência é dura, às vezes a experiência é surpreendente, mas não temos como fugir desse processo. A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Porque olhas a palha que está no ouro do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Mateus, capítulo 7, versículo 3. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Está registrado em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então, são orientações impositivas. Porque quando a gente deixa de se amar e de amar ao próximo, acabou a lucidez. Acabou a lucidez. Porque eu odeio, eu me vingo, eu retalio, eu evito, eu fujo do contato. Perdi a lucidez. A nossa convivência com o próximo é a nossa maior prova de lucidez. Porque eu tenho capacidade de compreender, eu tenho capacidade de avaliar, eu tenho capacidade de prever aquilo que eu posso fazer ou não posso fazer, eu posso prever qual é a minha capacidade de perdoar aquela criatura, de desculpar as suas faltas, mas se eu perder essa capacidade, acabou a lucidez. Espiritualmente, eu perco a lucidez. Às vezes, como homem, eu posso ser visto como uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa de atitude, mas espiritualmente é uma pessoa que está numa situação de falência espiritual, espiritualmente se falando. E chega no mundo espiritual também como falido espiritual, mas que pode se recompor. A situação nunca é precária ao extremo, ela sempre pode se recompor. Há um fundo do poço? Há, mas sempre é uma recomposição, um recomeço. Às vezes mais doloroso, mas sempre é um recomeço. Tá? Quando a gente deixa, de fato, de cumprir esse mandamento.
O autoconhecimento é a chave, a base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, maiores as chances de efetuarmos mudanças. Há dois livros da Joana de Ângeles, pouco divulgado, pouco conhecido, de uma série de 20, chamado O Ser Consciente e o Autoconhecimento. Esses dois livros, eles trazem uma base de informação muito útil, porque eles tiram o véu, tiram o desculpismo e nos olham de uma forma nua e crua, como verdade. Nos desnuda diante de nós mesmos. E muitas vezes nós temos medo de nos reconhecer. Nós temos medo de constatar que em algum aspecto eu falhei. E que em alguma situação eu poderia ter agido de outra maneira. Então eu faço uma transferência de responsabilidade e relativizo aquilo que eu fiz. Não, eu sou nervoso porque alguém me provoca os nervos. Eu sou nervoso. Eu reajo de forma agressiva porque a pessoa age de maneira inconveniente. Eu começo a terceirizar para o outro que me fez, provocou. Não. Quem tem que controlar as emoções, as minhas reações, sou eu, não o outro. Se eu lido com alguém que tem um distúrbio emocional, psíquico, que é raro quem não tenha, de 1 a 100, vamos colocar 10, não vai ficar menos impactante, de 1 a 10, nem que seja 0,1, a gente tem alguma coisa. Porque se não tiver, é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Se tiver alguém perfeito, essa palestra não é para você. Me desculpa. Né? Então, de 0,1, uma dízima periódica, até 10, todos nós temos algumas imperfeições, algumas dificuldades. Ela se manifesta de forma mais presente, ela se manifesta de forma oscilante, variável, ou ela se apresenta de forma mais constante. Ou ela é de forma tão permanente que essa imperfeição nos identifica. Querem ver uma coisa? As pessoas que nos conhecem não nos conhecem pelo nosso nome, nos conhecem pelo nosso temperamento. Quantas pessoas já falam assim, ó, cuidado com seu avô, que seu avô era nervoso. Cuidado com seu irmão, que seu irmão é precipitado. Cuidado com seu vizinho, porque seu vizinho é descontrolado. Então a gente não usa o nome da pessoa. A gente usa a reação emocional dele para identificá-lo. Geralmente quando ele está longe, né? Senão dá atrito. Não é? Então, porque nós somos exatamente isso. Nós somos exatamente isso. Em maior ou menor escala, mas há aquele que já consegue administrar o seu painel interior espiritual. Aqueles que conseguem, outros não. Então, o autoconhecimento é muito importante porque faz a gente identificar o mundo externo, o mundo interno e nos facilita o trânsito, tanto íntimo, que é o essencial, para conviver com os outros, para não terceirizar os resultados e dizer, não, essa parte tem que assumir. Eu podia ter feito melhor. Não tem aquela história? Quem sabe mais, assume a responsabilidade melhor. Se o outro não sabe, não tem condições de exercer o seu equilíbrio, quem é que tem que assumir a responsabilidade? Aquele que tem mais consciência. Assim também é no mundo espiritual. Quando a criatura comete um erro, o levado em consideração é qual é o nível de informação que ele tinha, qual o nível de conhecimento que ele tinha. Quanto mais nível de informação e conhecimento ele tem, mais responsável ele é. E assim acontece no mundo espiritual, diferente na Terra, né? Na Terra, quem tem mais conhecimento é mais desculpado, e o mais ignorante é mais penalizado. Né? No mundo espiritual é o inverso. Quem sabe mais assume a sua cota de responsabilidade, que poderia ter evitado o problema. Então, o autoconhecimento nos dá essa fortaleza íntima. Tá? E é essencial que a gente se mantenha assim, nesse foco do autoconhecimento da reforma íntima. Né? Conhece a ti mesmo, né? A gente vai ver um pouco mais à frente. Vocês conhecem a lenda do peixinho dourado? Foi narrada aqui no livro de Mensageiros, né? No livro, ou no filme muito oportuno, né, e conveniente, que foi o Nosso Lar 2, para dar divulgação do Espiritismo. Eles deixaram de retratar ali, é, no filme, uma série de episódios que contém o livro. E
Essa lenda do peixinho dourado está logo na introdução do livro. André Luiz conta a história de um peixinho que vivia numa loca, que era alimentado por uma poça maior, mas que era um canal que ia para o local e os peixinhos não sabiam a fábula, né? E peixe não fala. Né? Então, eles começaram a conversar entre si, porque eles já estavam cansados, todos se conheciam, então ninguém tinha surpresa, todo mundo sabia quem era agressivo, quem era o guloso, quem era o ambicioso, quem era o brigão, já se conheciam. Então, não tinha surpresa na relação entre eles. Aí o peixinho falou assim: oh, isso aqui está muito chato, está muito previsível. Vamos sair por esse buraquinho aqui e vamos pegar aquele canal para ver o que tem depois do canal. Eu vou falar: não, aqui está bom demais, aqui todo mundo se conhece e tal. Né? Então, para que sair para o desconhecido, conhecer coisas novas que pode ser perigoso? Não, vamos ficar por aqui mesmo. E além do mais, para passar pelo buraquinho para sair na valeta, a gente vai ter que emagrecer. E a gente não quer emagrecer, que tem muita comida. Vou desperdiçar comida para quê? E se lá fora não tiver comida? E o peixinho, que estava um pouco gordinho, falou: bom, vocês não querem, então eu vou fazer uma dieta e vou passar pelo buraco e vou conhecer o que tem depois dali. No final daquela valeta. Ele emagreceu, passou pelo buraco e foi. Passou pela valeta, saiu na lagoa, da lagoa saiu no mar e ficou surpreso com a variedade de vida que ele viu. Viu pescadores, viu barcos, viu baleias, viu siris, cardume de peixes grandes, pequenos, e ele ficou deslumbrado, maravilhoso com aquilo, maravilhado com aquilo. E ele então falou: bom, eu não posso ficar usufruindo dessa maravilha sozinho, vou voltar lá na loja, vou falar para meus amigos, para eles também fazerem um regime, emagrecerem, passarem pelo buraco, sair na valeta, sair na lagoa e sair no mar. Vou voltar, vou conversar com eles. E voltou, refez o caminho, e chegando lá na loca, falou: olha, vocês não sabem o mundo espiritual maravilhoso, espetacular, maravilhoso que tem depois do canal. É uma coisa muito grandiosa, vi coisas que vocês jamais imaginaram que existiam. Ele falou: ah, você está delirando. Você bebeu uma água diferente, você está delirando. Isso não é verdade. O mar é muito grande, tinha um peixe tão grande que dá uns 100 do meu tamanho. Eu vi um barco gigantesco. Falei: não, isso não existe. Isso nunca veio aqui. Isso nunca apareceu aqui. Apareceu um barco numa loca, né? Uma baleia numa loca. Olha só a falta de lucidez. Ele falou: não, mas existe. Então, o peixinho ficou desencantado, deixou os amigos lá e partiu na sua aventura sozinho, solitário, para conhecer novos lugares, novas realidades. Assim somos nós em nossa viagem interior. Às vezes a gente quer fazer essa viagem interior, mas às vezes o companheiro não quer, o filho não quer, o amigo não quer. Essa autodescoberta é uma viagem individual. Não espere apoio, que nem sempre terá. Não espere reconhecimento, que nem sempre terá. Não espere companheirismo, que vai compartilhar contigo, que nem sempre terá. Porque é uma viagem individual. É uma decisão individual. Porque a mudança ela sempre acontece de uma criatura que contagia as outras. Não se deve esperar sensatamente que os outros se modifiquem para que a gente se modifique. Porque a mudança será tardia e trará uma série de responsabilidades espirituais, morais, materiais, até jurídicas. Porque a gente espera que a maioria mude para a gente mudar. Teremos desafio? Teremos, talvez, sermos classificados como pessoas fracas, pessoas sem firmeza moral? Uma das coisas que eu sempre falo quando falo de reforma íntima, que o cristão, o homem de bem, o espírita, ele nunca deve se preocupar com a sua reputação. Ele deve se preocupar com a sua consciência. Porque a sua reputação está na boca de qualquer um. Mas a sua consciência, só ele vai responder a sua consciência a Deus. Mas ninguém vai responder por ele. Então, se preocupar naquilo que você faça, porque você sabe que é bom para você, não porque vai agradar os outros. Não porque vai fazer gênero para os outros, mas porque você sabe que aquilo ali é útil para você, é saudável para você. Então, esse é o exercício que só quem mergulha no seu interior descobre isso. Se eu tivesse de fazer uma escolha entre saúde e doença, e vivesse na superfície para agradar os outros, mas eu preciso de saúde, e tivesse que mudar drasticamente meus hábitos alimentares, deixar de ser sedentário, ser uma pessoa mais alegre, mudar de uma forma integral para que eu pudesse ter saúde. Mas iria desagradar muitas pessoas. Eu permaneceria doente para agradar as pessoas ou optaria por modificar radicalmente e ter saúde? O que vocês me dizem? Pelo jeito, todo mundo continua doente, né? Ninguém quer ter saúde. É isso? É uma pergunta, gente. Ninguém quer ter saúde? Quer ter saúde? Graças a Deus.
salvou lá a pata do Gedem? Né? É uma pergunta. Por quê? Se eu quero ter o resultado, o esforço que eu faço, só quem vai colher serei eu. Mas eu sei por que eu faço. Se a gente for seguir no mundo para querer um resultado sem fazer mudança, sem fazer esforço, o nosso resultado nunca será aquilo que a gente quer. Tem que se fazer diferente. Por isso Jesus veio à Terra para nos inspirar. E no início ele era solitário. Essa era ele. Depois que vieram os discípulos apóstolos, assim mesmo, todos indecisos, todos inseguros, uns negaram ele, outros fugiram, até que eles ganharam firmeza e começaram a viver o propósito da vida espiritual, como Jesus estava ensinando. Mas até chegar lá era Jesus sozinho, contra um mundo inteiro que não tinha a mesma conduta que ele tinha, a compreensão espiritual que ele tinha. Então, o resultado é desafio, é perseverança, é consciência do que se faz. É sair da acomodação coletiva e começar a fazer e buscar resultados individuais. É assim que funciona. Só quem está saudável consegue recuperar o doente. Dos doentes espirituais não se consegue se salvar. Alguém tem que estar melhor para socorrer o outro. Já pensou todo mundo enfermo? Quem vai aplicar paz? Vai ser paz só espiritual? Então alguém tem que estar saudável, preocupado com a saúde, com a alimentação, com a oração, com a intercessão, para estar saudável, para socorrer o outro que ainda não está tão bem como poderia estar, porque não lança a mão dessa ferramenta. Então a gente não deve ficar permanecendo na situação de vítima. Nós temos que aprender a lançar mão dos recursos que nós temos no nosso interior e sermos protagonistas da nossa própria vida. Ter autonomia, mas não ser autossuficiente, porque sempre nós precisamos de alguém. Sempre precisamos do recurso de alguém. Mas ter autonomia. Esse é o propósito. E manter essa autonomia na base do equilíbrio, da decisão que eu tomo para aquilo que é melhor para mim. Tá? Então vamos lá, que o nosso tempo é escasso. E aqui estão algumas imagens mostrando a questão do espírito, né? O corpo físico, o perispírito e o espírito. O espírito é uma centelha. Ele só tem forma por causa da nossa forma perispiritual, que é agasalhada no corpo, né? E que é preso por essas pregas, vamos dizer assim, né? Que é o centro de força, fulcro energético ou centro vital, conforme define André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, na parte cerebral, nós temos centro de força que nos faz captar ou emitir vibrações ou sintonias espirituais que podem nos adoecer ou nos fazer curar, a nós mesmos ou aos outros. Nós temos o centro de força frontal ou cerebral, que nos permite o exercício da mediunidade, tá? Da sensibilidade espiritual e nos faz ter uma relação mais direta com o mundo espiritual, que é o centro de força frontal. Os médios geralmente têm ele bem definido, né? Que é chamado nas doutrinas espiritualistas do terceiro olho, sobretudo através do Lotesang Rampa, que é o indiano. E o centro de força laríngeo, em que faz parte do aparelho fonador, né, da voz, e ele nos traz consequências em tudo aquilo que eu falo. Tudo aquilo que eu falo me traz consequências. As pessoas que reencarnam mudas, geralmente foi porque utilizaram mal a ferramenta da fala. Na mentira, na hipocrisia, na dissimulação, na exploração. Então, elas vêm com inibição, limitação ou ausência da capacidade de falar. Mas não é um castigo divino. É uma correção divina, suspensão temporária, para que numa próxima reencarnação a criatura possa reencarnar valorizando aquilo que ficou suspenso durante um tempo. Para não, eu tenho que fazer bom uso, porque se não fizer bom uso, eu vou ter restrição e limitação lá na frente. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Temos o centro de força cardíaco, e hoje a medicina está muito avançada, já está definido que nós temos 3 cérebros, tá? O coração tem os neurônios como o cérebro tem, o intestino tem neurônio como o cérebro tem. Eu sempre brinco. A gente pensa que o cérebro e o coração são mais importantes. Mas se a gente tiver uma constipação, como é que fica? O cérebro pensa? O coração sente? Não sente.
Então, os neurônios, na verdade, ele alimenta o equilíbrio tanto do coração quanto do cérebro. Está cada vez mais chegando a esse consenso. Tá? Então, os nossos sentimentos são muito importantes, porque vão dar qualidade, defeitos, saúde ou doença em nossas vidas. Se nós hoje não temos saúde, é porque nós precisamos alinhar a nossa energia no centro de força cardíaca, sentir melhor. Deixar de sentir mágoa, ressentimento, rancor, retaliar, pensar em vingança, tirar esse tipo de sentimento. Porque eu canalizo para mim as energias desequilibradas que vão se estabelecer ali e vão me gerar uma série de consequências no aparelho cardíaco, na parte espiritual. Tá? Não pensa que problema de pressão alta é um problema de karma, não, é um problema de alimentação, excesso de carboidrato, gordura saturada, comida inadequada. Tá? Mas na parte espiritual, que já se reencarna com problema cardíaco, é uma questão espiritual, ligada à parte afetiva, de amor. No centro de força esplênico, também tem a mesma consequência, que fica na área ali da filtragem, dos rins. E na parte espiritual, é a parte onde os espíritos, geralmente, que querem nos vampirizar, que querem nos enfraquecer espiritualmente, eles atacam exatamente ali, para nos enfraquecer. Tá? Então, ali é uma produção de fluidos e de tanto para externar, ou seja, colocar para fora, quanto para absorver, colocar para dentro dessa área aqui, que é o centro de força esplênica. Tá? Então, cuidar do equilíbrio dessa área, né, ingerindo coisas saudáveis. Por isso que a gente fala que a questão da bebida alcoólica não é só o álcool, que já é danoso para o corpo físico, o corpo orgânico, mas ele é danoso para o corpo espiritual. Porque é aqui que os espíritos vampirizadores vêm sugar as energias dos vapores alcoólicos. Por isso que a gente fala, não é questão de puritanismo, é uma questão de autodefesa espiritual, de saúde espiritual e moral, em qualquer quantidade. Tá? O senso de força gástrica, a gente adiantou um pouquinho, mas ele está diretamente relacionado à nossa alimentação e tem uma série de impactos na nossa saúde também, né? Porque quando a gente fala do centro de força gástrica, a gente está falando só do estômago, a gente está falando do intestino também, tá? O centro de força gástrico, ele é para tornar menor as partículas que nós ingerimos, para enviar para o intestino, né? Então, quando envia para o intestino, aí ali ele é dissolvido, a parte que é aproveitável vai para a corrente sanguínea, que alimenta o nosso corpo, e a parte que é rejeito vai para o intestino grosso e sai pelo reto. Tá? Mas na parte energética é a mesma coisa. Se eu falo coisa ruim, se eu absorvo coisa ruim, se eu tenho acesso a conteúdo desequilibrado, a conteúdo desarmonioso, a conteúdo desrespeitoso, vai se acumulando nessa área e vai para o intestino. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós lemos, que vai gerar males, ou vai manter os males que nós já temos. Lembra de Jesus? Vá e não peques mais. Quando a criatura não tem informação, ela continua no mesmo ritmo de vida que as pessoas que são leigas têm. Mas quando a gente tem informação, você sabe, não, isso aqui, lembra do Paulo? Eu devo, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Né? Então você começa a ficar seletivo, porque você sabe o que é bom para você e o que é ruim para você. Tá? E o centro de força genésico, né, precisa se falar, que é a área sexual, e o mau uso dele acarreta uma série de problemas, tá? Outros sutis, outros graves, no sentido da inibição, ou até mesmo da castração mental, quando é usado em excesso. Quando gasta-se o fluido, né, vital através do sexo, a criatura vai se deformando perispiritualmente, porque o sexo faz parte da energia vital, tá? Da questão fluídica que alimenta o nosso corpo. E no mundo espiritual tem uma série de relatos terríveis com relação ao uso do sexo. Obras que muitas vezes a gente não tem acesso, que as pessoas não divulgam. Tem um livro chamado Se Você Não Tem Medo de Filme de Terror, pode ler. O livro que eu vou falar aqui. Sexo Além da Morte. Você encontra na Federação Espírita do nosso estado. Sexo Além da Morte.
Se você não tem medo de filme de terror, leia. Se você tem medo, ouça o relato dos outros, que é melhor. Então, eles narram coisas que a gente não imagina que possa acontecer no desequilíbrio sexual. Porque o sexo começa pela mente. Se não começa pela mente, você se manifesta na área sexual. Então, a criatura que tem um pensamento predominante na área sexual, ou seja, ele tem 3 pensamentos, um é sexo. Ele tem 5 pensamentos, um é sexo. No geral, quando se for computar, o pensamento predominante é sexo. E o que vai predominar nele, na atração dos espíritos desequilibrados e das companhias espirituais desequilibradas, são os seres desencarnados desequilibrados na área do sexo. Essa é a sintonia. Então, não é questão de pieguismo, não é questão de santidade improvisada, não é essa a questão. É a questão de defesa espiritual, em todos os aspectos, inclusive na saúde física, inclusive. Tá? Então, o homem é um espírito encarnado em corpo material, o perispírito é o corpo semimaterial, e que une o espírito ao corpo material. Tá? Então, é essa relação que nós temos e que a gente deve trabalhar permanentemente essas questões para a gente tornar cultura na nossa vida essa verdade. Não é uma curiosidade isso aqui é uma cultura que deve ser trabalhada diariamente, permanentemente, para que a gente viva essa verdade aqui. Não é teoria, não é tese, é uma realidade espiritual. Então, nós temos, como consequência daqueles que não vigiam no aspecto espiritual, essas questões aqui relacionadas. Tá? Aqui é uma pequena gravura do nosso planeta, essa parte mais escura e essa menos escura por fora é umbral, tá? Quanto mais próximo da Terra, até mesmo os umbrais subterrâneos, que são mais terríveis, né? Onde está o abismo, que são os seres mais danosos, mais maléficos, mais astuciosos que existem, que estão no abismo subterrâneo, e tem aqueles que ficam na superfície, que eu classifico, né? Acho uma maneira de identificar o umbral do abismo, são aqueles espíritos animalescos, eles têm forma de animais. Raposas, leões, cobras, ave de rapina. Ou seja, eles viveram na Terra de maneira tão maldosa que eles transformam o perispírito deles na origem espiritual que eles tiveram. Lá atrás, qual foi a origem espiritual dele? Qual foi a herança espiritual dele na parte animal? Foi uma onça, ele passou pela experiência, ele vai reproduzir como onça no seu perispírito no mundo espiritual. Foi um leão, foi um macaco, foi um gorila, ele vai reproduzir da mesma forma. Tem algumas dicas no livro dos espirituais que a gente não percebe muito, sobretudo no livro Obreiro da Vida Eterna. Ele relata um pouquinho mais. Tá? Mas o André Luiz, quando relatou para o Chico essa realidade do mundo espiritual, ele pediu para o Chico suprimisse 30% da realidade espiritual para não assombrar a gente na Terra. Ou seja, a realidade é muito mais terrível do que a gente imagina. Mas, como consequência de quê? Da falta de uma viagem interior. A criatura viveu na Terra como corpo, preocupada com dinheiro, poder, beleza, evidência, controle, exploração, sem nenhuma moralidade. Ou vivia de aparência, com aparência de virtude, mas na intimidade não era. Tem, inclusive, no umbral, tinha, que já foi resgatado, não sei se tem outro, um supremo chefe religioso do planeta, comandando falanges no mundo espiritual, se opondo a Deus e a Jesus. Tá? Então, não é o que a criatura aparenta, é o que ela é na intimidade. Se a criatura é uma fera na sua intimidade, no mundo espiritual não será diferente. Embora, aparentemente, ela tenha uma apresentação civilizada, sociável. Mas, internamente, ela é a criatura que, de fato, ela é. Há relatos até de criaturas que se apresentam no mundo espiritual como bruxas. Tal a maldade que elas acalentam na sua vida. Bruxa em todo sentido. Narigudo, com uma verruga na ponta do nariz, né? Só não tem vassoura. Né? Estou falando sério para vocês. O mundo espiritual, para mim, é uma realidade. Não é uma ficção científica. É uma realidade.
embora a gente fale de forma bem-humorada, mas é uma realidade. E que diz respeito ao nosso futuro espiritual ou não. Né? Então, a falta da reforma íntima, da viagem interior, nos remetem a essa sintonia ou a esse companheirismo com esses espíritos desequilibrados enfermos. Tá? Como a gente está vendo retratado aqui. Ó, tá? Fui escravizado no umbral, na umbral usada para viciar pessoas encarnadas. Isso é o que mais acontece. O desequilibrado é usado por mais desequilibrados para atingir o propósito que eles querem aqui na Terra, que é desencaminhar virtualmente a criatura. Quanto menos virtude, mais eles têm acesso. Tá? Umbral, uma definição bem curta, mas objetiva. Umbral é uma zona obscura onde espíritos encarnados, presos ao egoísmo, orgulho, ódio, paixão, indecisão e aos erros, se agrupam por afinidade de pensamentos. Aí não está dizendo classe social, política, intelectual, financeira, está dizendo realidade espiritual. Tá? Então, Jesus falava assim: se conhece uma árvore pelo seu fruto. Se o seu fruto é bom, porque a árvore é boa. Mas não é um fruto só, é um fruto permanente. Então, nós temos essa realidade, que é só uma pequena amostra, porque a parte mais sombria a gente não tem reproduzido a imagem. Então, a gente só faz o relato. Tá? Então, tem o umbral do abismo, o umbral intermediário, que é onde os espíritos ficam na superfície da Terra, aqueles que desencarnam, mas não se desapegam dos seus interesses da Terra, e são milhares deles que ficam na circunferência da Terra, ombreando conosco a nossa experiência diária. Né? E pode perguntar, mas para que serve isso? Para que a gente saiba separar em nossa intimidade o joio do trigo. Se eu sei que é mal, eu não vou sintonizar com o mal. Se eu sei que é bom, eu vou sintonizar com o bom. Se eu vou sintonizar com o bom, eu vou sintonizar aqui em cima, nessa parte mais amarela, onde ficam as cidades espirituais, as colônias espirituais, que nosso lar é apenas uma amostra das dezenas delas que existem aqui no nosso planeta. Dezenas não, centenas, né? No nosso planeta. É o planeta todo. Tá bom? Eis a razão da gente fazer a reforma íntima, fazer uma viagem na nossa alma. Para a gente estancar essa sintonia do bem, do mal, estancar e restabelecer ou estabelecer ela com o bem. A Revista Espírita, de 1858, ela está num título muito interessante quando a gente fala da questão psicológica, psíquica do ser humano. Já naquela época, 1858, que foi a primeira edição, ela traz como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, que tem tudo a ver com a conduta do ser em evolução. E interessante que a psicologia ela só foi criada em 1879 na cidade de Leipzig, na Alemanha. E Allan Kardec fala em psicologia em 1858. Então, ele já sabia da responsabilidade, da repercussão psicológica no campo espiritual na criatura. A nossa conduta é uma conduta psicológica, muito além do aspecto material, que é importante. Só que ela não chega no espírito, ela para no cérebro, para nos hormônios, nas substâncias, não chega no espírito. O diferencial do espiritismo é que ele chega no espírito. Passa pelo cérebro e chega no espírito. Tá? Então, na antiguidade, tinha o oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, em que tinha lá esse dístico, essa frase: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É a inscrição do oráculo de Delfos. Dizem que foi Sócrates, mas não foi Sócrates, não. Foi um outro filósofo que escreveu isso aqui. Tá? Tudo da antiguidade se atribui a Sócrates, mas não foi Sócrates, não. E tem também uma questão que Allan Kardec levanta, né? No livro do Espírito, ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz qual o meio fraco mais eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já lhes disse, que não é o Sócrates, tá? Muita gente fala erroneamente: conhece a ti mesmo. Tá? O autoconhecimento. Né?
E mais embaixo tem uma outra questão que também ele levanta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia. Interrogava minha consciência, passava em revista que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a conhecer e ver que em mim precisava de reforma. É uma dica, né? Fazer uma autoavaliação e quando essa autoavaliação ocultar as nossas imperfeições, perguntar a alguém que nos queira bem. Porque se perguntar a alguém que nos quer mal, vou colocar lá para baixo. Aí é complicado. Né? Perguntar a alguém que nos queira bem. Fulano, seja sincero comigo. O que você acha? Como é que eu fui essa semana? Alguém que gosta de você. Que a pessoa que não gosta, ela vai falar até que você não tem. Aí vai fazer entrar em depressão. Né? Então, perguntar quem gosta de você. É uma dica excelente para que a gente possa melhorar. Ok? Então, vamos lá. A Joana de Ângeles, naquele livro todo que eu falei para vocês, ela traz essa informação em resumo. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Lembra que eu falei para vocês? Na questão material, as ciências que trabalham com o psiquismo se lidam com a mente como se fosse uma qualidade do cérebro. Não, a mente é o espírito. A mente não é um patrimônio do cérebro, a mente é o espírito. Tá? Então, quando a mente, que é o espírito, está em equilíbrio, ele comandará o corpo em harmonia. Lembra daquele ditado antigo? Mente sã, corpo sã. Né? Então, mente sã, corpo sã. Ah, mas é difícil, tenta. Ah, eu não consigo, tenta de novo. Vai tentando. A gente muda hábito por tentativa e não por atingir o objetivo de forma instantânea. A minoria consegue isso. Eu hoje não como açúcar, mas eu passei mais de 8 anos tentando parar de comer açúcar. E vocês não imaginam o benefício que é parar de comer açúcar. Muito além da estética, muito além. Saúde mental, saúde intestinal, questão da aparência física, tem uma série de benefícios. Primeiro, eu fui saber do benefício, né? Para poder fazer esforço, né? Fazer esforço em vão não compensa, né? Aí, quando eu vi o benefício, assim, compensa o esforço. Né? Então, quando você tem um objetivo, você sabe o que você quer alcançar, faça o que você melhor para você. Se a gente quer saúde, quer harmonia, o que eu tenho que fazer? Equilibrar a mente. Como é que eu equilibro a mente? Lucidez. Se eu conseguir identificar o que é a lucidez, eu tenho o corpo em harmonia e consigo atingir a saúde ideal. Eu tenho que saber o que é lúcido. Para mim, não para os outros. Então, eu vou descobrir o caminho melhor para ter saúde. Aqui a gente fez uma listinha, então vou resumir aqui. Algumas dicas que são passos para se fazer viagem interior. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa, sem murmuração. Quem nos ofende é enfermo da alma, está doente. E se eu entro em discussão com ele, eu fico tão doente, tão enfermo quanto ele. Silenciar é não absorver fluidos daquele que está desequilibrado. Se eu discuto com ele, eu absorvo o fluido desequilibrado dele. É você dois doentes, e quando dois doentes brigam, acontece o quê? Tragédia. E os dois estão doentes, acontece tragédia. Ódio, inimizade, separação, desavença. Esquecer o favor prestado. Ajudei alguém, serviu e passa. Exonerar, ou seja, não obrigar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não exigir educação para conosco, mas nós oferecer a ele a educação que nós temos. É isso que contagia. Emudecer a nossa agressividade. Olha a parte emocional. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Está mais no dia de hoje, né? Com algumas exceções. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Sem comentário. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Essa aí precisa repetir, né? Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume.
Ou seja, ser incansável em falar aquilo que a pessoa ainda não entendeu. Treinar paciência constante. Isso aqui é fácil, né? É fácil. Pela aparência sorridente é muito fácil. Isso aqui é um item que precisa nem ter colocado aqui. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Ou seja, uma pessoa está falando o sofrimento dela para a gente vai falar a nossa dor para ela. Ah, eu estou passando por... Ah, eu já passei por isso também. Nossa, eu quebrei um braço, eu já quebrei os dois braços. Ah, já caí, quebrei os dentes do queixo, de cirurgia. Não, a pessoa que está passando pelo problema, ela precisa desabafar. Colocar a mágoa para fora, amar água, amar energia, amar vibração para fora. Então, nós somos, quando a pessoa nos procura para desabafar, nós somos um agente equilibrador daquela pessoa. Ela carece de equilíbrio naquele momento. Aí, se eu vou competir com ela, as dores que ela está sentindo, dizendo que as minhas dores são maiores do que a dela, ela vai sair igual como chegou. E às vezes até mais magoada com a gente também, que não soube ouvir as dores, as mágoas que ela tinha. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém, excetuando-se alguns casos, né? Que oportunamente a gente pode falar para vocês quais são os casos. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Né? Tem aquela história? A gente fala de um dedo gangrenado e não fala de 9 saudáveis. Muitas vezes. Né? Alegrar-se com a alegria dos outros. Não apenas alegrar, ser feliz com as conquistas dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares, ou seja, se queixar menos das experiências amargas que passam, para não tornar a vida o quê? Um rosário de queixas e lamentações permanentes. Porque isso desequilibra a criatura, enferma a mente, enferma o coração. E isso afeta a nossa saúde física. Então é muito importante compreender esses itens. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Né? Embora enfermos, doentes, com dificuldade, se puder ser útil, seja. Porque às vezes há situações de limitações que não nos impedem de servir. É a gente assumir o protagonismo e não ficarmos apenas na expectativa do que vamos receber. Lembra do Francisco de Assis? É dando que se recebe. Então, quem trabalha e é útil vai receber também em dobro em benefício de si mesmo. Tá bom? Nós já passamos um pouquinho do horário, então a gente vai fechar aqui e vamos deixar o restante das imagens para um futuro próximo, se houver, e a gente complementa a nossa conversa. Tá bom? Mas essa é, em sua maioria, dos slides que a gente mostrou, uma viagem real em nossas vidas. O psiquiatra, me pode o nome dele, Cury, quem lembra o nome dele? Augusto Cury. Ele diz o seguinte: toda a criatura que hoje ele é cristão, mas ele não é um cristão tradicional formando, ele é um cristão, ele chama de cristão universal, né? Ele segue Jesus integralmente e recomenda Jesus integralmente. Só falta ser espírita, mas sendo cristão já é quase espírita, porque ele fala da parte moral e comportamental e mental. Então ele diz o seguinte: quando a criatura se encontra perdida no deserto da vida, das desilusões, decepções, de encontros que parecem desencontros, é necessário que ele abra os olhos de ver, ative os ouvidos de ouvir, e ouça mais a Jesus, e veja mais Jesus, e escolha o caminho da luz, mesmo carregando a sua cruz. Muita paz. Paulo, muito obrigada. Se pudesse, a gente estenderia mais, né? Bem, nós vamos fazer a prece final. Bem, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai maior e querido Mestre Jesus por esse momento tão edificante e que possamos sair daqui com o perfume da palavra
da palavra de consolo, de autoconhecimento, de reforma íntima, enfim, e que tenhamos uma boa semana de graça e luz. Assim seja, graças a Deus.